prezados amigos, olá, prezadas amigas. Nós estamos falando aqui diretamente de Porto Alegre. Ontem recebemos aqui o presidente Lula e hoje é o primeiro dia de trabalho desse novo ministério criado pelo presidente Lula, ministério responsável para apoiar o Estado do Rio Grande do Sul nesse trabalho, nesse momento de reconstrução. Um ministério que vai trabalhar muito junto ao governo do Estado, junto às prefeituras municipais, mostrando o compromisso do presidente Lula de, neste momento dramático, mobilizar todo o esforço do governo federal para apoiar os gaúchos e gaúchas. Esse é o compromisso do presidente Lula. E nós estamos aqui, eu, o ministro Valdez, o ministro Renan, na linha de frente desse trabalho, e vamos atualizar para vocês algumas informações. Tivemos reuniões importantes durante o dia, mas antes o ministro Valdez vai atualizar um pouco para vocês os números dos planos de trabalho, dos recursos já liberados. Ministro Valdez, por gentileza. Meu querido ministro Pimenta, ministro Renan, estamos aqui para dar todo o apoio à liderança do ministro Pimenta na transversalidade entre o governo federal, estadual e os municípios para atender a sociedade gaúcha. E atualizando aqui os números, Renan e Pimenta, nós tivemos, o Guaíba baixou um pouco para 4,91 e lá em Pelotas subiu para 3 metros. Então a gente continua com aquele desafio, né, da água retida aqui no Guaíba e crescendo um pouco em Pelotas. Os números, nós tivemos atingido aí em torno de 458 municípios, sendo que 46 em calamidade, 320 em emergência. 77 mil pessoas em abrigos, que é desafiador, certo? E também mais de 76 mil operações de salvamento ali na ponta, por todas as forças federais, estaduais, municipais e voluntários. É bom dizer que nós temos dado uma assistência muito próxima. Todos os ministérios, o Renan vai poder falar aqui dessa atuação gigante aí do DENIT, do Ministério do Transporte, e nós poderemos aqui passar um relatório geral sobre todos os ministérios. Mas é importante a parte ali da ajuda humanitária, aquela que está na ponta, falando com os prefeitos, que é a água, é a comida, é o material de higiene pessoal, às vezes é um banheiro químico que falta, um apoio no abrigo. Nós criamos um rito sumário, inclusive, Pimenta, 249 planos de trabalho já aprovados pelo governo federal, dos quais 77 em rito sumário, e nós pagamos 100% já dos 77 planos de rito sumário. Quantos planos? 249 planos. Nós já tivemos 156 municípios atendidos, aliás, com esses planos, com recursos na ordem de quase 200 milhões de reais, e falo de recursos de ajuda humanitária. É comida, é água, é material de higiene pessoal. Então esses são os números assim, mais importantes. Obviamente que nós temos outros, mas deixo a palavra com você. Antes de nós falarmos aí sobre a reunião que a gente fez hoje de manhã com o prefeito de Porto Alegre, o prefeito Melo, com o prefeito de Canoas, prefeito de São Leopoldo, Guaíba e Nova Santa Rita, que são as cidades da região metropolitana com o maior número de pessoas em abrigos e que estão enfrentando um problema muito delicado, que as cidades estão embaixo d'água porque a água ultrapassou os diques. E agora existe uma grande tarefa pela frente, é tirar essa água de dentro das cidades. O ministro Renan, que tem percorrido o Rio Grande do Sul, já conhece o Rio Grande do Sul de ponta a ponta, tem acompanhado muito de perto o trabalho do DENIT, tem quase 700 pessoas do DENIT trabalhando na linha de frente. Já tivemos muito mais pontos de obstrução, muita coisa já foi resolvida, Renan, mas ainda tem muito trabalho pela frente. É verdade, ministro Pimenta. Muito obrigado pela oportunidade aqui ao seu lado, ao lado do Valdez, para a gente conversar um pouco sobre o impacto que a infraestrutura rodoviária aqui do estado do Rio Grande do Sul recebeu a partir dessas fortes chuvas. Nós chegamos a ter 70 pontos de interrupção completa. Nesses 70 pontos, nós já liberamos completamente 28. Nós temos 12 pontos com liberação parcial, que são pontos que têm acompanhamento, inclusive alguns com escolta. Ainda está grave a situação em alguns lugares,
e só é permitido o tráfego com escolta, mas o tráfego com escolta permite levar alimento, permite levar oxigênio e remédio para os hospitais, permite levar combustível a todas as cidades, e por isso o Estado não viveu uma outra crise derivada da chuva, que é a crise do desabastecimento completo. Isso nós conseguimos superar e nós estamos avançando a cada dia. Eu cheguei aqui na última terça, falamos há pouco com o presidente ao telefone, né, Pimenta? E eu falava para ele que cheguei aqui na terça. Na terça nós visitamos toda a 116 para o norte. Para o sul ela está liberada até Rio Grande, mas a BR-116 para o norte, ela tem 2 pontos de gargalo. Um é aqui na ponte sobre o Rio dos Sinos, que ainda está com as águas altas, e no viaduto da Charlau, que está recebendo muito veículo de todas as partes e está congestionado. E o outro é lá em cima, perto de Caxias, na região de uma ponte que passa sobre o rio Caí. Essa ponte foi danificada e nós estamos trabalhando para a instalação de uma ponte metálica para permitir o fluxo em toda a BR-116 para o norte de Porto Alegre e também para o norte do Rio Grande do Sul. A BR-290 está funcionando, ela teve que ser interrompida ao longo do último final de semana por conta da subida das águas ali em Eldorado do Sul, mas as águas já baixaram, nós liberamos o fluxo. Ontem liberamos a BR-153 na cidade de Cachoeira do Sul, tirando a cidade do isolamento, e hoje está sendo feita, nesse momento, por solo, uma vistoria na BR-386, que estava isolada também, sobretudo porque a praça de pedágio estava alagada, e agora as águas baixaram também, e a gente vai trabalhar para liberar a BR-386 mais rapidamente. Eu digo o seguinte, ministro Pimenta, os recursos que o presidente Lula liberou por meio da medida provisória, 12 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 200 são para o Ministério dos Transportes, somados aos 11 bilhões de reais que foi liberado para o Estado a partir da postergação do pagamento da dívida, vai dar condição, tanto ao governo federal quanto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, de reconstruir a infraestrutura, primeiro emergencialmente, garantindo passagem nas rodovias, e depois a reconstrução completa da infraestrutura. Eu estou indo hoje, ao final do dia, às 18 horas, mas ficarei na semana que vem de plantão e acredito que na próxima semana, Pimenta, estarei aqui de novo com você para avaliar aqui, junto contigo, o avanço da infraestrutura. Queria parabenizar a decisão do presidente de criar uma estrutura aqui no Rio Grande do Sul, conduzida pelo ministro Pimenta, que certamente vai acelerar a resposta para o povo gaúcho e para o povo brasileiro, que está todo mundo solidário e torcendo para que a gente minimize os impactos da chuva por aqui. Só para a gente reforçar bem aqui, então, o pessoal, tem muita gente da imprensa, muita gente do interior nos acompanhando. A BR-290, ela está com o trânsito liberado aqui? Liberado em toda a parte do interior do estado, para ir de Uruguaiana até Porto Alegre, sem nenhum ponto de interrupção completa. BR-290, que estava com aquele ponto em Eldorado, está resolvido, está com o trânsito. Tinha um ponto em Eldorado, um bueiro foi levado, mas nós já reconstruímos e está passando em todos os pontos. A BR-116 com vários pontos de bloqueio. 116 para o sul do estado está 100% liberada. Para o norte ela tem 2 pontos de bloqueio. Um aqui na ponte sobre o Rio dos Sinos e no viaduto da Charlau, que está com muito tráfego. A gente liberou um braço a mais do viaduto da Charlau, mas mesmo assim o fluxo lá está grande. E está interrompido lá em cima, em Caxias, na ponte sobre o Rio Caí, que danificou um pilar. Tem alguma perspectiva dessa questão da ponte do Caí? Foi aquela que a viga foi abalada no último final de semana, né? A viga central da ponte foi abalada, a ponte ficou em V, né? o que obrigou a sua interdição. Mas ontem, ministro, o Exército já esteve fazendo uma vistoria no local, hoje conclui, e a nossa expectativa é pela instalação de uma ponte provisória metálica para que a gente desvie o fluxo sobre a ponte do Caí para essa ponte provisória, o que vai permitir o fluxo e a gente comece a reconstrução dessa ponte, que vai ser a primeira grande contratação emergencial desse evento climático que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Nós já estamos com o orçamento pronto, conclui hoje, para que a gente contrate emergencialmente uma construtora em 30 dias para garantir que essas obras sigam adiante. Então ela será a primeira contratação emergencial. Ministro Valdez, sobre os planos de trabalho, nós temos aquele que é só ofício,
né, que é o Rito sumário. rito sumário. Temos os planos E já humanitários, 100% dos que pediram, né? dos que pediram. Se hoje alguém pedir, vai ser atendido. Temos o ajuda humanitária, restabelecimento e planos de reconstrução. Já começaram a chegar? Reconstrução, nós estávamos já recebendo muitos planos da região do Taquari. Só que, com as cheias novamente, diminuiu. Mas todos que chegaram de plano de reconstrução, a gente já está no processo de aprovação. Já tem dezenas de planos de reconstrução sendo ingressos já no Sistema Nacional do Governo Federal. Eu queria aqui fazer um comentário importante, eu acho, ministro Pimenta. Desde o dia que aconteceu ali o evento, que o presidente Lula recomendou a gente vir para cá, eu lembro quando nós reunimos com o ministro Renan, e o ministro Renan, por orientação do presidente Lula, assim como eu, você, disse: Valdez, nós vamos estabelecer uma estratégia logo de criar rotas assistenciais. Por quê? Porque um dos principais problemas, além de resgatar, salvar vidas, cuidar das pessoas em abrigo, era restabelecer o mínimo de serviços e de abastecimento. Então, as providências que o ministro Renan adotou, as providências que o ministro Juscelino na conectividade, né, e que o próprio ministro Alexandre Silveira na questão de retomando o sistema de energia e também a questão do abastecimento de água potável, com a vinda dos 220 purificadores de água, foi providencial. Porque a gente não só está cuidando das pessoas onde elas estão, mas pensamos em toda a população gaúcha que também ficou sofrida. Direta e indiretamente, tem mais de 2 milhões de pessoas atingidas de alguma forma. Então, Renan, realmente a ideia das rotas assistenciais, depois vai vir, assim como vem para a gente, os planos de reconstrução, como falou o Pimenta, virão os grandes projetos de reconstrução das rodovias federais, depois estaduais, municipais, mas foi uma estratégia perfeita, porque a gente está vendo aí tanta retomada do abastecimento, quanto também dos serviços essenciais. Uma outra área que a gente vai detalhar numa próxima oportunidade é a retomada também dos voos. O Renan teve a oportunidade de visitar o aeroporto Salgado Filho, aeroporto internacional, um aeroporto muito importante no nosso estado. O ministro Silvio já está trabalhando junto com as empresas. Temos uma série de voos sendo retomados no Rio Grande do Sul, em aeroportos do interior. Agora, a situação do aeroporto aqui é uma situação bastante delicada, né, Renan? É verdade, o aeroporto ainda está submerso, né? Ainda está debaixo d'água, a própria pista está toda debaixo d'água. Hoje mesmo sobrevoei e só vai poder ter um prognóstico melhor de em quanto tempo nós vamos abrir o aeroporto quando as águas baixarem. Mas eu tenho visto a equipe do ministro Silvio Costa Filho muito determinada para quando as águas baixarem, eles terem ali um cenário de reabertura do aeroporto Salgado Filho no menor espaço de tempo possível. Eu queria dizer, ministro Pimenta e ministro Valdez, que eu tive em Caxias, conversei com o prefeito, participei de uma reunião do grupo que está enfrentando as dificuldades na região. O prefeito colocou à disposição o aeroporto municipal de Caxias para ajudar nesse esforço. E a rodovia BR-116 também é muito importante, porque não adianta abrir o aeroporto de lá se as pessoas não puderem ir de Porto Alegre para lá e não puderem pousar lá para via Porto Alegre. Por isso esse trabalho integrado, ele é fundamental e eu acho que nos próximos dias, ministro Pimenta, o restabelecimento dos voos para o Rio Grande do Sul é uma providência muito relevante para minimizar os impactos na vida das pessoas e também na economia. Eu queria dizer aqui, Pimenta, que eu recebi uma ligação de uma pessoa que passou 10 dias em Alagoas. Foi para tirar alguns dias de férias por lá, é daqui voltar de Porto Alegre e não conseguiu voltar. E ela conseguiu voltar por Florianópolis e quando ela chegou aqui ontem, ela escreveu na minha rede social dizendo: olha, eu fui para Maceió para passar 5 dias, passei 10 por conta dessa crise toda, mas queria dizer que estava acompanhando o trabalho de vocês, a transmissão. Enquanto você estava lá no Rio Grande do Sul, eu estava lá em Maceió de férias. Então, assim, certamente coisas como essa aconteceram com muitas pessoas e por isso é muito importante o restabelecimento dos aeroportos. Eu quero agradecer, gente, muitas manifestações que a gente tem recebido nas redes dos ministros, o pessoal acompanhando o trabalho do governo federal, do governo do presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Ontem eu e o ministro Valdez, depois da atividade com o presidente Lula, ainda fomos a Rio Grande, fizemos uma atividade à noite no porta-aviões Atlântico, o maior porta-aviões da América Latina,
para conhecer o trabalho que a Marinha está fazendo em toda a região sul do estado. Ficamos muito entusiasmados com o que nós vimos. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação estão com seus sistemas abertos, já estão recebendo desde terça-feira da semana passada os relatórios das perdas dos municípios na saúde e na educação. Os municípios podem entrar direto no site do MEC e do Ministério da Saúde para apresentarem já os seus planos de trabalho. O ministro Jader esteve conosco aqui ontem. A área da habitação é uma das áreas que merece maior atenção do presidente Lula. Boa parte dos anúncios que foram feitos ontem surpreenderam muita gente pela coragem do presidente Lula. Todas as pessoas que recebem até R$ 4.400 e que perderam a sua casa vão receber um imóvel novo do governo federal até a faixa do Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Isso é uma medida muito importante do presidente Lula. O auxílio reconstrução de R$ 5.100 para todas as pessoas que tiveram a sua casa atingida e perderam uma geladeira, um fogão, perderam um colchão, para poder recomeçar. Mas nós temos ainda um problema que eu quero trazer aqui, porque são dois ex-governadores, ex-governador de Alagoas, ex-governador do Amapá, que conhecem muito gestão. Nós temos um problema aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que é um problema muito delicado. Toda essa região é uma região que tem muitos rios. É uma região quase ao nível do mar. E ela é protegida por um sistema de diques. Várias cidades aqui são protegidas por esses diques. Desde a grande enchente de 1941, houve um financiamento do governo alemão, um sistema que prevê diques de proteção, casas de bomba para escoar água. Infelizmente, nesta grande enchente, vários desses diques vazaram. E com isso, as cidades estão embaixo d'água. E mesmo que o rio baixe, a água não vai embora. São milhares de residências. Isso não nos permite sequer saber quantas casas foram atingidas, quantas casas ainda poderão ser recuperadas. E hoje de manhã, nós fizemos uma reunião com o prefeito de Porto Alegre, com o prefeito de São Leopoldo, com o prefeito de Canoas, prefeito de Guaíba, convidamos o prefeito de Eldorado, prefeito de Nova Santa Rita, as cidades que têm grandes áreas embaixo d'água e a cidade que tem um número muito grande de pessoas em abrigo, 80 mil pessoas em abrigo. Essa é uma questão chave para nós agora, que é as condições dos abrigos, garantir alimentação, água potável, remédio, assistência. E eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa história da água dentro das cidades. São milhões de metros cúbicos de água e o esforço que a gente vai fazer para ajudar as prefeituras, já estamos fazendo. Fala um pouquinho, Valdez, e o Renan, que tem experiência, acompanhou muito depois a questão da transposição do São Francisco, o Valdez também, que tem viajado por todo o Brasil. Como é que nós vamos tirar essa água que está empoçada aí nessa cidade da região metropolitana, Valdez? Ministro Pimenta, ministro Renan, nós temos, na verdade, uma recomendação pelo presidente Lula para continuar atuando forte na emergência e, obviamente, ficou recomendado publicamente para ele a retomada de todos os estudos para fazer projetos estruturantes para que nunca mais, no futuro, a sociedade gaúcha passe por isso. Na situação emergencial, a reunião que nós fizemos hoje, o Renan, o ministro Pimenta e eu com os prefeitos, nós já tomamos duas decisões importantes, que as nossas assessorias aqui, na área de planos, já ficaram reunindo com as assessorias dos prefeitos. O Renan já ligou para o governador Paulo, lá de Alagoas, eu liguei para o governador do Ceará, né, temos contato com outros estados, liguei para o secretário de Segurança Hídrica, que trabalha na questão da transposição de São Francisco, depois de ouvir os prefeitos, e a gente começou uma força-tarefa aí para que os prefeitos façam planos de trabalho para a gente fazer o bombeamento desta água que está, né, represada em cada região aqui da área metropolitana e, logicamente, fazer um fechamento provisório dos diques. Então, nós vamos nos valer tanto das possibilidades que a iniciativa privada tem de colocar, né, nos seus planos aí com as prefeituras bombas para fazer bombeamento, mas também já na articulação com governos estaduais que têm esses equipamentos e que possam disponibilizar também, e nesse caso, as Forças Armadas, os aviões
né, do Exército. As bombas de São Paulo também, né? Bombas de São Paulo, bombas em Alagoas, bombas no Ceará, já contatos feitos, e possivelmente alguma também que trabalha na transposição de São Francisco. E as prefeituras podem incluir nos seus planos de trabalho, que eles apresentam para a Defesa Civil, a contratação desse serviço de retirada de água que está empoçada? Podem incluir. Isso que a gente reuniu hoje, está alinhando tecnicamente. Eles vão fazer um plano de trabalho específico para o bombeamento dessa água. E já até adiantamos também, como a água do Guaíba começa a baixar, eles já começarem a prospectar planos de limpeza, de desobstrução. Não precisa esperar toda Porto Alegre ficar seca para fazer um grande plano. À medida que algum bairro vai secando, já pode apresentar um plano de limpeza daquele bairro para restabelecer o máximo de normalidade possível ali para a população. Ministro Renan, o presidente Lula ontem, no evento que teve lá em São Leopoldo, falou sobre o seu desejo de fazer um estudo, citou o senhor como responsável por esse estudo, para que a gente possa pensar medidas estruturantes para que esta situação que nós estamos vivendo hoje não se repita nunca mais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa questão dos diques, como é que o senhor vê essa questão tecnicamente como ex-governador, como ministro, se a gente tem condições de ajudar de fato para tirar essa água. São milhões de metros cúbicos de água, o rio baixa, mas essa água, se ela não for empurrada, ela não vai embora, né? E como é que nós vamos pensar o futuro para que isso que está acontecendo, esses diques estão aí há mais de 50 anos, casas de bomba que têm equipamentos. Hoje o prefeito de Porto Alegre estava comemorando, das 23 bombas, chegou um determinado momento que ficou 2 funcionando. Hoje ele conseguiu acionar a 9ª. As casas de máquinas também foram inundadas, deu pane no sistema elétrico, isso aconteceu em várias cidades da região metropolitana. O que a gente pode dizer? Todo mundo pergunta. E a prevenção? O que o governo está pensando em termos de prevenção? Como é que nós vamos enfrentar agora? Como é que a gente pode ajudar? Amanhã nós vamos fazer uma reunião com o governador às 11h30 da manhã. Convidamos esses prefeitos da região metropolitana. Como é que a gente pode ajudar o governo do estado e as prefeituras, que a nossa tarefa é ajudar o governador, ajudar os prefeitos nessa questão da água e no projeto futuro, Renan? Olha, essa demanda que o presidente Lula fez, ministro Pimenta, ela é muito nobre, porque, na verdade, ela resgata a construção desses diques. Os diques foram construídos aqui em Porto Alegre e na região metropolitana para evitar as enchentes. Mas veio essa chuva forte e, por falta de manutenção, muito tempo, a água terminou entrando na cidade novamente e os diques não funcionaram a contento. Então, o que o presidente determinou a nós? 2 coisas. Primeiro, vamos ajudar as pessoas e vamos ajudar a resolver a crise emergencial, por um lado. E, por outro lado, vamos resgatar o que foi feito para fazer funcionar e verificar o que adicionalmente precisará ser feito para, se vier uma forte chuva dessa adiante, a gente não viver no Rio Grande do Sul a mesma coisa que estamos vivendo agora. E, para isso, nós vamos contratar 3 estudos, que pode ser um só, ou um integrado, dividido em 3 partes, ou 3 estudos segregados. O primeiro deles diz respeito a como a gente pode conter as águas ainda na serra. A solução, quem vai dar não é o ministro Renan Filho, ou Pimenta, ou Valdez. A solução é técnica, é científica. Como a gente pode conter parte da água na serra antes dela descer. Isso pode ser feito desvio para outros mananciais, construção de barragens na parte baixa, vegetação ciliar mais densa, como foi feito em outros lugares do mundo. Mas essas soluções quem vão elencar são os especialistas na área. O segundo ponto é como a gente pode fazer para drenar mais rapidamente, em caso de subida, o Lago do Guaíba, a Lagoa dos Patos. Por quê? Porque demora muito para ela drenar as suas águas. Quais serão as saídas? Tem várias hipóteses, mas quem vai elencá-las são os técnicos e especialistas na área. E o terceiro é quais são as obras que precisam ser feitas nos diques, à luz de uma recuperação dos diques existentes e também à luz do crescimento das cidades. Porque, obviamente, quando esses diques foram construídos, não existia a cidade de Canoas como existe hoje, não existia a cidade de São Leopoldo como existe hoje.
Não Exatamente. existia a cidade de Guaíba como existe hoje e nem a cidade de Porto Alegre. E Eldorado, uma cidade que não existia naquela época. A cidade de Eldorado do Sul, aqui na saída pela BR-290, não existia. Então, obviamente, agora Grande parte de Porto Alegre era por onde parte do rio passava, da lagoa também. É isso aí. Então agora nós vamos fazer um estudo à luz da mudança das cidades, verificar o papel das rodovias e das ferrovias, que também ordenam o comportamento das águas na região metropolitana, com os diques, para que a gente tenha um projeto integrado. E aí, Pimenta, eu dou o último passo. Eu acho que tendo um projeto, sabendo o que fazer, o governo federal pode financiar as obras e depois combinar ou com o governo do estado, ou um consórcio do governo do estado com municípios, ou consórcio de municípios, para fazer a gestão desse sistema, que é um sistema que não pode ser mantido apenas por uma cidade, porque ele é um sistema integrado. Se um prefeito cuidadoso toma conta do dique na sua cidade, mas a cidade vizinha não toma conta, a água entra nos dois. Então isso não adianta ser cuidado apenas por uma cidade, tem que ser um trabalho fiscalizado pelo governo federal e gerido aqui no âmbito estadual. Então acho que foi isso que o presidente determinou a nós, Pimenta. Muito bom, gente. Quero agradecer aqui ao ministro Renan. O ministro está voltando hoje, mas logo, logo vai estar de volta conosco. Toda a equipe do DENIT continua aqui atuando com força total. O ministro Valdez permanece conosco. Amanhã temos reunião com o governador, com os prefeitos da região metropolitana. Temos várias reuniões de trabalho já agendadas e vamos fazer questão de manter todo mundo informado de tudo aquilo que o governo federal está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Um abraço aí. Tá ligado aquele lá? Ainda tem um ligado? Mas é bom a gente ficar aqui. Pampa,